Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade das nossas aulas, por isso preparei algumas listas para vocês e hoje é dia de fazermos a correção. Pega a sua lista número 1 e vamos analisar o poema que eu coloquei na primeira questão. Vamos ler? Ah, essa chuva! Chove na cidade, a água resmunga pelas calhas, forma poças, enxurradas, chove, chove, chove sempre, desde toda a eternidade. Às vezes um pé de vento chicoteia nas vidraça, fecho a janela, sopro e o vidro embaça. Desenho no vidro uma flor, uma careta, a careta sou eu. Boto a língua para tal chuva e ela aumenta de pirraça. A alegria choraminga pelos cantos, roupas pingam no varal e diz mamãe, ah, essas horas. Da janela olho a rua, meu Deus, quanta água! Pingos dançam sobre as casas, qual mentira mal contada. Penso no campo. A goleira, 3 paus com tristeza dentro, poças d'água pelo centro, onde atacam 2 fantasmas. Pênalti, ruge o vento. É a tua, devolve a água. E a chuva cai. Não houve nada. O nosso encontro, Mariana, o nosso encontro na praça. Nessa hora, de que brincas? De boneca? De senhora? Acho graça, Mariana. Escreve, escreve cartas, dobra em barcos e me envia na enxurrada. Amanhã de manhã, quem sabe? A alegria que indica resta sair ao sol, batendo asas. E nós, a cidade e o mundo, enchendo toda a praça, dançaremos de mãos dadas. Ao analisarmos esse poema, precisamos entender quem é o narrador. Quem conta essa história? O narrador em um poema recebe o nome de eu lírico. E ao ler este poema, percebemos que o eu lírico é uma criança. Ele tem comportamentos de criança, faz comentários como criança, mas ele se sente muito triste e entediado, um dia chuvoso sem ter nada para fazer. Sobre a classe dos substantivos, pedi que você analisasse alguns substantivos para mim, substantivos abstratos, primitivos e derivados. A palavra alegria e tristeza podemos classificar como substantivos abstratos, eles nomeiam sentimentos. A palavra vidro podemos classificar como substantivo primitivo. E a palavra vidraça derivou da palavra vidro e automaticamente substantivo derivado. Pedi também que você identificasse mais 3 palavras que pudessem ser classificadas como substantivos abstratos. E olha os exemplos que eu coloquei para você. Vidraceiro, vidraçaria e vidreiro. Esses são alguns substantivos derivados do substantivo vidro. Não sei se vocês observaram, mas no poema apareceram muitos substantivos. Isso porque o nosso eu lírico, ou a criança, ela está descrevendo o que ela sente, o que ela vê, as lembranças dela, e inclusive ela comenta sobre a amiga que dá o nome de Mariana. Esses nomes que foram dados pelo nosso eu lírico são exemplos de substantivos. Vamos à nossa próxima? A nossa próxima tirinha, ou nosso próximo texto, traz a história de Gaturro. Gaturro é esse gatinho aí bem curioso. No primeiro quadrinho, ele tem nas mãos um instrumento que nos lembra uma lupa. A lupa, ela é usada principalmente para ver objetos em tamanhos ampliados. Na tirinha, Gaturro está usando essa lupa para observar pequenos insetos e também algumas sujeirinhas que tem no chão. Mas olha só o que ele fala no último quadrinho. Ontem li que a felicidade está nas pequenas coisas. Vocês observaram que a palavra felicidade e pequenas coisas está com uma letra um pouquinho maior? Essa letra maior indica que são as palavras que foram usadas por Gaturro para ele filosofar. Ele compreendeu um pouquinho as coisas erradas. Por exemplo, as palavras pequenas coisas, ele entendeu como se fossem objetos ou coisas pequenininhas, ao invés de entender que as pequenas coisas são as coisas que algumas pessoas acham sem importância. E essas pequenas coisas são importantes também para trazer a felicidade para a gente, e no caso do nosso personagem, Gaturro.
A próxima tirinha é uma tirinha de 2 ratinhos. Acho que não deu de perceber muito as cores na nossa atividade, mas vamos ler a nossa tirinha para ver o que a gente pode entender. Sabia que você tem olhos lindos? A cor, as pálpebras arregaladas, as veias saltadas. Eles parecem dizer alguma coisa. E a ratinha? Meu pescoço! O rato grande faz vários elogios à ratinha. Ele admira nela os olhos, as pálpebras e as veias. Ele fez uma combinação de substantivo com adjetivo. Olha só, nos olhos, ele disse que os olhos da ratinha eram lindos. Essa palavrinha lindos é o adjetivo que está atribuindo uma característica ao substantivo. Ele usa também o substantivo pálpebras e a característica que ele deu para elas é a característica arregaladas. A palavra veia, que é o nosso substantivo, recebeu também uma característica. E a característica, que nós chamamos de adjetivos, é a palavra saltadas. Agora eu quero chamar sua atenção para o último quadrinho. Olha só, nesse último quadrinho, a gente entende que o ratinho, o rato masculino ou rato maior, que esse ratinho, ele começa a observar os olhos da ratinha e vê que esses olhos são muito comunicativos, expressivos, mas também tem um certo ar de mistério. A resposta da ratinha tem algumas coisas que o rato grande não percebeu. Por exemplo, a reticências e o "o" assim, aquele "o". Esses 2 elementos foram elementos na escrita para que você pudesse entender que a ratinha estava sufocada. Só que o ratinho, ele era muito insensível e ele não percebeu esses fragmentos que a ratinha deu a entender. Na próxima tirinha, nós temos também aí 2 ratinhos conversando. Se fosse eu, não teria feito tantas. Também teria feito elas um pouco maiores. Mas, no geral, acho as estrelas legais. Observe aí que no segundo quadrinho, nós temos uma frase onde apresentou um certo desacordo da gramática. Vamos ler. Também teria feito elas um pouco maiores. Essa escrita foi proposital. O autor da tirinha escreveu exatamente assim para tentar tornar a conversa dos ratinhos mais informal. É o que acontece quando nós estamos conversando entre amigos. Quando estamos conversando entre amigos, não nos preocupamos muito com as regras gramaticais. Porém, se o autor quisesse escrever um texto mais formal, ele deveria ter respeitado a norma da gramática. E aí ele teria que ter escrito estas fala do segundo quadrinho assim. Também as teria feito um pouco maiores. Soaria bem formal, né? Será que a gente fala assim com os nossos amigos? No próximo quadrinho, aliás, no próximo texto, que já é um poema, foi o último texto da nossa lista. Vamos ler? Esse nós, eu me chamo eu, a turma me chama nós. Longe da turma, me sinto só. Mas sou eu. Com a turma, sou nós, mas quero ser eu. De nós em nós, eu sou mais eu. Não sei se vocês perceberam, mas existe aí um jogo de palavras. O eu lírico deste poema, ou seja, o narrador deste poema, nos dá a entender que é um adolescente. Esse adolescente, ele faz parte de um grupo, de uma turma. Essa turma pode ser a turma da escola, ou a turma de amigos do bairro, ou a turma da igreja, ou a turma do clube de desbravadores. É uma turma. E nessa turma, ele usa o pronome reto nós. Esse nós que ele usa, ele é um pronome pessoal do caso reto que classificamos na primeira pessoa do plural. Esse pronome é usado quando o eu lírico, ou seja, o eu, a primeira pessoa do discurso, está junto de outras pessoas. Esse eu lírico, ele se apresenta-se um pouco confuso. Ele está confuso nos pensamentos dele e no que ele está sentindo. Tem hora que ele quer ser ele mesmo, tem hora que ele quer fazer parte da turma, então ele não se sente muito à vontade em alguns momentos.
Nos 2 últimos versos, a gente percebe isso. Olha como ele fala: de nós em nós, eu sou mais eu. Então, ele percebe que ele tem um grupo, ele gosta de fazer parte do grupo, mas em alguns momentos ele não se sente ele mesmo. Isso acontece também com a gente. Às vezes a gente em um grupo, mas a gente não se sente muito à vontade. É o que acontece com esse nosso eu lírico. Eu quero chamar sua atenção para 2 coisinhas que o nosso autor brinca muito. É com a palavra nó, que é um substantivo, e a palavra nós, que é um pronome. Neste poema, ele faz uma brincadeira com o substantivo nó e o pronome nós. É isso aí, turminha. Se você ainda ficou com alguma dúvida da nossa lista, não tem problema. Anota as suas dúvidas que nós vamos tirar no nosso plantão online. Um beijo, um cheiro para vocês e até a próxima.